Amém, irmãos. Mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Hoje não tem quase criança aí para subir hoje, não tem, né? Só uma. Abra sua Bíblia, irmãos, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos nesta noite então meditar aqui nesse texto e você buscar a Deus o que o Senhor tinha para nós hoje nesta noite. E como nós estamos vendo nesses últimos dias algumas situações que estão acontecendo no mundo e tantas coisas que estão surgindo no mundo aí, e nós precisamos estar atentos, né, para a volta de Jesus. E a igreja precisa estar preparados, né, irmão, para subir. Jesus está voltando. Então eu podia trazer outra mensagem aqui nesta noite, mas a palavra de Deus para nós é para o nosso despertar, para nós sairmos do nosso comodismo e nos despertar e voltar para o Senhor. Não, pastor, eu estou desviado, não estou afastado da igreja. Não, mas nós temos que voltar para Deus, porque os dias são maus. E nós precisamos olhar para os sinais, para a volta de Jesus. Assentados como estão, nós vamos ler aqui Mateus 24, sermão profético, que diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão muitos. E ouvireis de guerras, ou rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então verá o fim. Verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde os princípios do mundo até agora,
e nem tampouco haverá jamais. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite, e estamos, ó Deus, aqui neste lugar, para adorar o Senhor, para glorificar o Teu nome. O Senhor já falou conosco através dos louvores. Agora chegou um momento que nós, ó Deus, ouvir a Tua palavra, que o homem desapareça e que o Senhor apareça, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a Tua vontade prevaleça nesta noite. Aleluia, e que esta noite, Pai, seja uma noite de despertamento para nós. Seja uma noite, Senhor, que nós vemos, ó Pai, nos despertar, nos preparar para a sua vinda, ó Pai. E te pedimos agora uma ação do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Deus, fala conosco, fala com a Tua igreja, fala comigo nesta noite. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pai, que a Tua presença venha ser real no nosso meio, e nós te pedimos em nome de Jesus. O tema que nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus, ele disse para os discípulos, confortando os discípulos, dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar-vos lugar, voltarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus aqui, antes da sua partida, Jesus já conforta os corações dos discípulos: eis que eu vou para o Pai, vou preparar o lugar. Então Jesus, ele foi preparar um lugar, e aqui ele faz uma promessa que ele vai voltar. Mas pastor, há muitos anos que eu ouvi pregar sobre a volta de Jesus, Jesus até hoje não voltou. Desde a minha tataravó eu vejo falar que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. Mas ele está voltando. Está voltando para uma ali, para outra de cá. Então, irmãos, qual é a nossa condição aqui? É nos preparar e preocupar com a nossa salvação, que a nossa vida é. Eu vou preparar o lugar. Quando eu for vos preparar o lugar, voltarei. Então daí a promessa que Jesus vai voltar. E que nós vemos, irmãos, acontecer nesses últimos dias, esses rumores que está acontecendo nesses últimos dias, é um sinal que Jesus está voltando. E a igreja de Jesus, ela precisa olhar para os sinais. E tudo que está acontecendo hoje, irmãos, é um sinal da volta de Cristo. E o texto que nós acabamos de ler nesta noite, primeiro, Jesus estava saindo do templo e aproximaram-se deles os seus discípulos, e os discípulos começaram assim a admirar o templo. Que, né, você vai no lugar, vê uma casa ali, você admira, né, que coisa linda, né, bonito, né, o templo todo bonito, né? E mostraram para Jesus a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, e não seja derribada. E nós vemos aqui, irmão, no versículo, aqui na palavra de Deus, que esse templo, ele foi destruído. Esse templo foi destruído no ano 70, quando o general romano Tito, com seu
exército destruiu Jerusalém e sediou o templo, depois do cerco de 134 dias. Então, cumpriu. O templo foi destruído. Essa é a mensagem que eu quero trazer para os irmãos. Eu quero só mostrar para os irmãos aqui que esse templo foi destruído. No capítulo do verso 3, no capítulo 24, verso 3, permanece sua Bíblia aberta aí. E no verso 3, diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda no fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nós vamos viver nos últimos dias o espírito do engano acontecendo no mundo hoje. Quantas pessoas sendo enganadas. E um dos sinais da vida de Jesus, quando Jesus diz aqui: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Eu me lembro que nós tivemos aqui na igreja, acho que foi em 2005, o pastor Roberto de Carvalho trouxe um estudo sobre a volta de Jesus, estudo sobre escatologia, e ele pregou muito sobre isso aqui. Então, irmãos, veja quantos Cristos aí aparecendo por aí, né? Quantos dizendo: eu sou Cristo, estão enganando. Quantos falsos profetas acontecendo aí? É por isso, irmãos, que a igreja de Jesus, ela precisa estar atenta na palavra de Deus. Ela precisa estar estudando a Bíblia. Ela precisa estar ouvindo a instrução do pastor da igreja, ouvindo o verdadeiro evangelho, um evangelho que transforma, um evangelho genuíno que transforma a vida do homem, para nós não sermos enganados. E nós louvamos a Deus, irmãos, que aqui nessa igreja nós temos a oportunidade de estar aqui aprendendo da palavra de Deus. Na escola dominical, que tem sido uma bênção aqui na igreja, nós temos pastores aqui que têm trazido palavras tremendas para nós. Então, irmãos, a igreja ela tem que tomar esse cuidado desses falsos cristos, esses falsos profetas que estão surgindo por aí. Estão falando até o nome de Deus. E por isso nós precisamos ficar atentos. Então o próprio Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E eu vejo quantos crentes sendo enganados hoje, irmãos. Irmãos, eu estou vendo aqui nesses dias agora, no YouTube, irmãos, cada coisa que eu fiquei sangue de Jesus. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, nós estávamos em casa, e eu ouvi esse negócio, né, de próprios pastores fazendo oração no carnaval, e levando a igreja para sambar, fazendo tanta coisa. Eu falei: meu Deus, quanto que a igreja está, irmão, sendo enganada hoje. Uma vez eu ouvi uma moça dizendo que era para estar com uma roupa lá em cima, mas o Espírito de Deus falou com ela que era para vir com roupa normal, porque Deus queria que ela sambasse com roupa normal. Eu falei: meu Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor que convence o homem de todo pecado. Aí você vê o espírito do engano aí, crente sendo enganado lá fora, que Deus vai aceitar ele da maneira que ele está. Então, irmão, por isso nós devemos estar atentos nesses últimos dias, o que está acontecendo. A igreja precisa estar atenta, irmãos,
Amém? Estudar a palavra, viver a palavra. Não sejam enganados lá fora. Porque para muitos é normal. Mas o que o Espírito fala? Que o Espírito Santo de Deus convence o homem de todo pecado. E um homem cheio do Espírito Santo, o homem lavado, remido pelo sangue de Jesus, irmãos, o que a Bíblia nos diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. E quando, irmãos, muitas pessoas dizem que é normal ir numa festa da carne, que a Bíblia fala que a obra é festa da carne. Misturando as coisas. E por isso nós precisamos ficar atentos, irmãos, desse espírito de engano que está acontecendo aí. E um dos sinais que Jesus também manda, Jesus fala aqui para os discípulos, porque virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, se ouvires guerra, rumores de guerra. Então, irmão, nós vemos também lá na Rússia, lá tem quantos anos está essa guerra lá, que não acaba, né? Aconteceu esses dias agora a guerra do Irã com Israel, essas guerras estão surgindo aí lá fora. Nós não vemos mais ser uma coisa normal, não, mas isso já é o quê? O sinal da vida do Senhor, está aqui. Quando eu ouvi falar de guerra, rumor de guerra, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Então, irmão, nós precisamos estar atentos os sinais da vida de Jesus. 2020 nós passamos por uma pandemia. O mundo parou. Muitas pessoas morreram. Amigos nossos também, morreram nessa pandemia. Isso aí não foi um sinal, um alerta para nós. Não foi um alerta para a igreja despertar que Jesus está voltando, que Jesus está a portas. Eu vou dizer para vocês que muitos não ficaram atentos. Disse, não, irmãos, até hoje temos nem voltar para a igreja ainda. Parece que Jesus nem vai voltar. Mas nessa noite eu quero te dizer, irmão, prepara-te, Israel, para encontrar com o teu Deus. Coloca a tua vida na presença de Deus. Prepara a sua vida, preocupa com a sua vida espiritual, preocupa com a sua vida eterna. Jesus vai voltar. Irmãos, eu cresci ouvindo mensagens da volta de Jesus aqui da igreja. Até os hinos que cantavam era sobre a volta de Jesus. Jesus se vem no céu e glória a Ele vem. Boas novas pelos mundo além, ó esperança. Então nós ouvimos falar sobre a volta de Jesus, nós até temia. Porque todos os cultos, os nossos pastores pregavam, prepara-te, estou na igreja, prepara-te, a igreja, Jesus está voltando. E os sinais da volta de Jesus estão aí, igreja. Estão aí os sinais, guerras, rumores de guerra, fome. Quantas pessoas passando fome lá fora? Ah não, pastor, no Brasil não acontece não, mas no Brasil parece, quantas pessoas na rua passando fome, lá no Nordeste, lá fora, na África, quantas pessoas, você vê na televisão, na reportagem, pessoas passando fome, necessidade, pegando as coisas no lixo, para comer, para se alimentar, fome, terremotos, de vez em quando nós vemos, ouvir falar de um país abalar, o Brasil também já começou a dar uma sacudida também. Então veja aqui, irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo.
Olhai e não vos assusteis, porque é mistério, isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. É guerra, né? Nós estamos vivendo aqui no nosso país uma guerra política aqui. Governo lutando contra o governo, uma luta difícil aqui, nós estamos vivendo isso aí. Reino contra reino, nação contra nação. Então nós estamos ouvindo essas coisas. Isso aí é o quê? É o quê? É o sinal da volta, é os sinais da volta de Jesus. Reino contra reino, haverá fomes, pestes, né? Quantas doenças, né, que está acontecendo aí, até aquelas doenças antigamente estão voltando aí. O povo está aí sambando, mas sabe que está vindo estou vendo falar na televisão que está vindo uma outra doença aí, né? Está vindo outra pandemia que até no Brasil já começou, tem algum caos já. E o povo está todo mundo tranquilo. Entra aqui e sai aqui. Não, isso vai acontecer não, essa coisinha vai acontecer só lá, aqui não acontece não. Igreja, é tempo de nós despertarmos. É tempo de nós despertarmos para a volta de Jesus. Terremotos. De vez em quando aqui começa a abalar aqui. Outras cidades, outros países começam a abalar, terremotos em vários lugares. Mas não vos assusteis, é o princípio das dores. A Bíblia fala também sobre o ódio. Quantas pessoas com ódio, irmãos? Qualquer coisa as pessoas estão matando um ou outro aí. É pai contra filho, filho contra pai. Você viu o que aconteceu essa semana que deixou o nosso país tudo abalado com a situação daquela família lá de Tubiara. Irmão, veja que ação de demônio ali. Então, irmãos, veja o que aconteceu. Olha outros sinais também da volta de Jesus, da traição. Quantas pessoas, né? Essa traição não é só, né, do esposo com a esposa, mas também tem outras traições. Você é amigo de alguém, você pensa que a pessoa é seu amigo e está te traindo, né, nas costas. Então isso é os sinais da volta de Jesus. Então veja aqui a palavra de Deus se cumprindo, e nós estamos vendo que a palavra do Senhor está se cumprindo. Serei odiados de toda a gente por causa do meu nome. Perseguição. Quantos crentes perseguidos, irmãos? O pastor Giovanni falou de um país aí que está morreu não sei quantas pessoas. Semana passada, na pregação dele falou quantos, né, perseguição, pessoas morrendo por causa de Cristo, por causa do nome de Jesus. Graças a Deus que ainda no Brasil ainda está tendo uma oportunidade de nós falar do amor de Jesus, mas mesmo assim tem algumas perseguições acontecendo no nosso país. E quando eu vejo essas notícias, irmão, na televisão, nos jornais, eu não me abalo. Por quê, pastor? Eu não me abalo porque a palavra de Deus está se cumprindo. Então, qual é o meu dever? Então eu preciso me preparar que Jesus está voltando por aí. Eu tenho que colocar minha casa em ordem. Pastor, não tinha outra palavra para ministrar. Não, mas a palavra para nós é esta hoje, igreja. É tempo de olhar para os sinais. Desperta. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Coloca a tua vida em ordem. Preocupa com a sua vida espiritual. Preocupa com a salvação da sua família. Jesus está voltando. Então o hino que diz assim: tudo nos mostra
que Cristo já volta breve, Jesus voltará. Então, irmão, tudo nos mostra que Jesus está voltando. Felizes são aqueles que estão partindo para o Senhor hoje. Estão livres de todas as situações que estão acontecendo no mundo lá fora. Essa semana eu fiquei muito abalado com a morte do senhor aqui, até o vereador aqui de Anápolis. Já tive a oportunidade de estar na casa dele, até ministrar uma palavra lá. E pegou o povo anapolino todo de surpresa na morte desse homem. Ninguém esperava. Foi atravessar a rua, veio um motoqueiro, pegou ele, foi embora. Anápolis ficou baqueado com essa situação. Aí eu comecei a olhar naquela situação que eu vi e falei assim, rapaz, eu preciso colocar minha vida todos os dias na mão do Senhor. Que eu não sei, eu estou aqui hoje, mas amanhã eu não sei onde, né? Qual? Pastor, esse plano é verdade. Eu nem pensava que ia acontecer isso com ele. Então, irmãos, precisamos estar olhando os sinais da volta de Jesus. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então, hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus sempre fala, irmãos, Jesus, ele não deixou nós enganados, amém? Ele falou, claro, que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. A Bíblia fala assim, bem-aventurados que são os perseguidos, por causa do nome do Senhor. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Quanto escândalo vai acontecer lá fora. Quantas coisas, né? Eu falei para vocês aqui hoje, sobre esse que aconteceu, escândalo, né? Que aconteceu, né? No meio da família, né? O inimigo está agindo no meio das famílias, né? Tantas coisas terríveis acontecendo. Então, irmãos, muitos escândalos estão acontecendo, traição um ao outro, como nós falamos aqui, então, muitas traições acontecendo. Mas o que eu quero assim, enfatizar a igreja nessa noite é o verso 12. Eu quero, falar muito sobre isso aqui agora. Nós falamos que os sinais da vida de Jesus, os falsos cristos, os falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, ódio, traição e morte. E o verso 12 que eu quero frisar muito, que eu vejo que um dos sinais grandes da volta de Jesus que nós estamos vendo hoje, que é esse versículo, por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E hoje nós estamos vendo hoje que o amor de muitos estão esfriando. O amor está se esfriando. Não estou falando que o amor está acabando, o amor está esfriando. O amor está esfriando aonde? Então veja aqui, irmãos, por causa da iniquidade, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Muitos estão esfriando o seu amor por Deus, abandonando o amor no meio da família, o amor no meio dos irmãos. Quando o Senhor diz para a igreja de Éfeso: tenho contra ti, porque abandonaste o teu primeiro amor.
A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha obras. Você olhar aqui, a igreja de Éfeso tinha obras, colocava à prova aqueles que dizem apóstolos, mas não são, achasse mentirosos, não secava as obras dos nicolaítas, né? Mas eu tenho contra ti, porque abandonaste o teu primeiro amor. Arrependa-te, volta às práticas das primeiras obras. Então, irmãos, nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor, ao amor por Cristo, o amor. O pecado multiplicou, a iniquidade multiplicou, e o amor está esfriando. Pastor, eu amo o Senhor, eu amo, mas o amor está esfriando. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Isso está acontecendo nesses dias hoje. Eu quero te dizer uma coisa para vocês. Se esse pai amasse seu filho, ele ia fazer uma coisa dessa com seu filho? Ele ia matar os seus dois filhos? Não. Se ele amasse mesmo os seus filhos, ele ia fazer essa situação, não ia fazer isso. O amor quebra as barreiras. É por isso que o apóstolo Paulo, ele descreve lá, em primeira carta, ele escreveu, Paulo aos Coríntios, sobre o amor. Porque o amor é o dom supremo. E Paulo já começa a dizer, ainda que estivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que estivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse caridade, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, caridade, nada disso aproveitará. Então, que a Bíblia que Paulo descreve, o amor é paciente, é sofredora, é benigna. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade, não se soberbece. Então isso é o amor. Então esse o amor de Cristo, irmãos, tem que estar sobre a igreja. E nós não podemos que esse amor venha se esfriar no nosso meio. Aleluia. E um dos sinais da volta de Jesus é o amor que está esfriando. A palavra de Deus está falando aqui. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Está esfriando. Então nós não podemos deixar que esse amor venha esfriar no nosso meio. A gente sofre, não sofre, quando tem alguém da nossa igreja passando por um momento difícil, a gente, eu louvo a Deus por essa igreja aqui, que quando tem alguém aí passando por um momento difícil, a igreja abraça, a igreja se entrega, Nós estivemos aqui esses dias orando pela Maneíta, pedindo a Deus que curasse seu filho, mas a vontade de Deus prevaleceu para levá-lo, mas a igreja, irmãos, abraçou. Nós estamos a Maria Soares lá, com a situação lá, nós estamos abraçando aqui, buscando a Deus, que nós amamos, irmãos. É triste ver o nosso irmão, eu estou lá do lado, lá, vizinho lá, do lado dela lá, e ela me viu crescer aqui na igreja, e quando vejo aquela situação, o coração da gente corta, dói. Sabe por quê? Que nós amamos. Até as pessoas que a gente não conhece, irmãos, eu fiquei, tá aqui a minha esposa aqui, eu fiquei tão triste com essa situação que aconteceu, nem aqui na nossa cidade foi lá em outros mas isso me abalou, fiquei baqueado com essa situação. Eu falava, eu queria estar
uma palavra a esta família. Então, irmãos, o amor é importante, amém? O amor de Cristo, irmãos, está sobre nós. Então está aqui a palavra de Deus aqui para nós, sobre os sinais da volta de Jesus. E vamos olhar para os sinais. Vamos nos preocupar com a nossa vida eterna. Mas para nós concluirmos aqui, Jesus dá outra instrução para nós aqui, depois de tudo isso aqui. Ele diz assim no verso 13: mas aquele que perseverar até o fim. Veja aqui. Aquele que perseverar até o fim será? Será? Então vamos perseverar, irmãos. Vamos perseverar. Vamos permanecer firmes. Vamos permanecer fiéis. Obedecer à palavra de Deus. Viver uma vida de santidade, de obediência a Deus. Que eu quero encontrar com vocês lá no céu. Eu quero encontrar todos lá. Mas para nós encontrarmos lá, precisamos colocar nossa vida em ordem. Perseverar. Não desistir. Talvez essa palavra é uma palavra assim, né, dura, mas é uma palavra para mim também. Essa palavra também falou comigo nessa noite. Eu preciso, irmão, colocar a minha vida no altar de Deus. Perseverar até o fim. E a outra instrução de Jesus ainda fala aqui no texto. Verso 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E qual é a pregação da igreja hoje? Qual é a pregação hoje? Pregar o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos nos despertar, irmãos, de levar a palavra de Deus, irmãos, para as pessoas que estão lá fora. E hoje, irmãos, a mensagem do reino está chegando em vários lugares. Amém? Deus está levantando missionários, Deus está levantando pessoas para levar a mensagem aonde o evangelho não chegou. Tem muitos que estão indo levar a palavra de Deus. Eu fiquei sabendo que lá na Bahia, lá no Nordeste, o evangelho cada dia está aumentando naquela região no Nordeste ali. Várias pessoas estão saindo para pregar o evangelho. Hoje, através da televisão, através a mensagem do Senhor está sendo pregada em vários lugares. Mas ainda tem lugares que precisa que o evangelho chegue. E Deus quer levantar quem? Nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, é o meu dever de pregar o evangelho do reino. Na faculdade, lá no meu trabalho, no meio dos meus vizinhos, o evangelho precisa chegar até lá. E como o evangelho chegou até nós? Homens que pagaram o preço, foram perseguidos. O evangelho está aqui hoje, irmãos, sendo pregados. Deus levanta um ali, levanta outro de cá. Pastor Lorival, ele trabalha nessa área aqui, sempre ele faz essa obra missionária. Nesses dias que ele não está indo, que ele está trabalhando, mas ele, renovado, graças a Deus, sempre está abrindo igreja, né, em vários lugares. A irmã já foi lá, né, participou desse trabalho. Igreja sendo implantada, o evangelho chegando em todos os lugares.
E Deus quer levantar você. Oxalá quer você vai ser o próximo. Deus vai te levar. Né? A minha vontade de fazer parte dessa missão, de sair para fora, pregar o reino de Deus. O Evangelho está chegando. Nós louvamos a Deus que a igreja, né, Deus abriu essa porta lá no projeto Semear, e muitas crianças estão sendo evangelizadas ali no projeto Semear. Família vai ser evangelizada ali, porque é um projeto que Deus abriu ali naquele lugar. É a maneira do Evangelho entrar por agora. Agora está abrindo uma escola agora, né, 100% evangélica aqui na igreja, está abrindo lá no Boa Vista para evangelizar. Então, irmãos, a igreja precisa, irmão, despertar para isso. E a Bíblia diz assim, veja aqui quando Jesus conclui aqui: este evangelho será pregado em todo o mundo, testemunhando a todas as gentes, então verá o fim. E quando eu prego para alguém, quando eu evangelizo alguém, eu estou aproximando a volta de Jesus a cada dia. Quando as vidas estão sendo ouvindo o evangelho do reino, eu estou ministrando, eu chego perto de uma pessoa, falo do amor de Cristo, eu estou aproximando a vida de Jesus. E tem muitas pessoas que precisam ouvir, principalmente no meio da tua família, muitas pessoas que precisam ser salvas, precisam ser libertas. E Deus quer levantar quem? Você, nós. Então está aí, irmãos, vamos nos preparar para a volta de Jesus. Jesus está voltando. Então Jesus, então o hino que nós cantávamos aqui é bíblico. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Se você está triste com a situação desse mundo, eu te digo assim para você que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então vamos nos preparar para nós encontrarmos o Senhor. Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Antes de nós orarmos, eu quero cantar o hino aqui. Eu quero que os irmãos, se não souberem, eu sei que todo mundo conhece, cante comigo também esse hino. O mercado está vazio. Logo após nós vamos fazer uma oração. Amém? Nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus, os falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerra, fomes, terremotos, ódio, traição e morte. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém? Então vamos olhar para os sinais da volta de Jesus Cristo. Amém?